Hoje, no Reino do King, você vai conhecer os livros de contos de Stephen King. Eu sei que a pronúncia correta é Stephen King. Eu sei muito bem disso. Mas nós brasileiros o chamamos de Stephen King. E eu vou fazer assim também, para não me tornar aquele cara chato, aquele cara metido. Então vamos deixar por Stephen King, como todos chamam. Se eu chamar de Stephen King, eu vou me tornar um chato. Vamos adentrar no Reino do King e na sua estante sinistra. Porque hoje você vai conhecer os livros de contos de Stephen King. E para isso, nós vamos para essa estante, essa prateleira, onde estão os livros de contos que eu tenho na coleção. Os livros de Stephen King. Aqui estão os livros que eu tenho. Mais abaixo tem outros, mais antigos também, que são livros de contos que eu vou trazer neste vídeo. Bora começar com ele? O Reino do King. Mais um episódio. Salve, salve leitores! Sejam bem-vindos ao canal Lud Pereira Minhas Leituras. Mais uma edição do quadro Reino do King. Você sabe que aqui no canal Lud Pereira Minhas Leituras nós temos dois quadros no canal, que é o Reino do King e o Infovia 57. Recentemente eu fiz um vídeo no Infovia, que é o segundo episódio do Infovia 57 aqui no canal, chamado O Viajante do Tempo, do Ray Bradbury, e foi bem legal. E agora nós temos mais uma edição do Reino do King, hoje trazendo os seus livros de contos, todos os livros de contos que eu tenho na coleção. Se não me engano, faltam 3 ou 4 livros que eu tenho no Kindle. No Kindle, eu também tenho toda a coleção do Stephen King aqui no Kindle, ok? Toda a coleção. E física, eu tenho praticamente toda, faltam alguns livros. Eu acho que 3 livros faltam para completar realmente a coleção. Muito bem, vamos começar então? Estamos aqui com os livros de contos do Stephen King. Antes, fazer o comercial do meu outro canal, que é Calvin Haroldo para sempre. Então eu trago a minha água nessa canequinha do Calvin Haroldo para acompanhar esse vídeo. Maravilha, uma água gelada em dias quentes, como está fazendo no Brasil. Estamos na época do verão, né? Bom, vamos começar então o nosso vídeo apresentando todos esses livros aqui de terror e de contos. Aqui tem uns também que são repetidos daqui, só que são versões mais antigas. Vamos apresentar então o primeiro livro que foi publicado em 1978. Estou falando dessa maravilha chamada Sombras da Noite aqui, ó. Sombras da Noite. Esse livro é sensacional.
suspense de tirar o fôlego, o Dallas Times Herald. Stephen King reúne aqui 20 de suas mais inquietantes obras curtas, relatos de acontecimentos bizarros e atos impensáveis que surgem daquela região crepuscular onde ruídos nas paredes e sombras perto da cama pronunciam algo terrível que ronda a noite. Os cenários são familiares e acima de qualquer suspeita. Um colégio, uma fábrica, uma lanchonete rodoviária, uma lavanderia, um milharal. Mas no mundo de Stephen King, qualquer lugar pode servir como território sobrenatural. São necessárias apenas uma hora propícia da noite e a distração das vítimas. Alguns desses clássicos inspiraram filmes memoráveis. As Crianças do Milharal, que ficou o Colheita Maldita, O Homem do Cortador de Grama, O Passageiro do Futuro, A Máquina de Passar Roupa, Mangler, O Grito de Terror, O Último Turno, A Criatura do Cemitério e Às Vezes Eles Voltam. São contos sensacionais que estão nesse primeiro livro de contos do Stephen King, né? Livro de 1978. Contos clássicos do mestre do terror. Vamos deixar aqui. Esse aqui já foi, então. O segundo livro de contos que o Stephen King lançou foi em 1982, esse livro aqui chamado Quatro Estações. Que para mim não são contos, são novelas, porque são bem longos, né? Nós temos o classicaço Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, Primavera Eterna, Verão da Corrupção, Aluno Inteligente, Outono da Inocência, O Corpo e Inverno do Clube, O Método Respiratório. Um homem inocente, condenado à prisão perpétua num presídio de segurança máxima e a inabalável esperança de se libertar. Um jovem adolescente fascinado pelo terror dos campos de concentração nazistas e o extremo duelo entre o bem e o mal quando conhece um dos torturadores do Terceiro Reich. Um grupo de jovens amigos divididos entre o fascínio e o horror diante de um cadáver e os encontros e desencontros que os levam à vida adulta. Uma jovem grávida e sua luta insana para conceber o primeiro filho. Quatro Estações, uma coletânea de 4 contos. É um dos livros mais renomados de Stephen King. E um profundo mergulho na natureza humana revela medos, esperanças e impulsos, e explora todas as facetas do ser humano, desde seu mais puro desejo de ser livre à sua mais apavorante crueldade. Dos contos, 3 foram adaptados para o cinema, sendo Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont, e Conta Comigo, do Robert Reiner, que são os filmes mais célebres. 4 Estações. Eu tenho uma versão pocket também, que eu comprei antes, que é essa versãozinha aqui, ó, da Companhia de Bolso, ponto de leitura. Ele é pequenininho, em relação ao livrão, né? Ele tem uma diferença boa aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu comprei antes desse. Então nós já temos 2 livros de contos de terror do Stephen King, que é o Sombras da Noite, de 1978, e o Quatro Estações, esse livro de 1982. Eu esqueci de falar que no Sombras da Noite eu tenho essas edições da Francisco Alves. Eu tenho inclusive 2 edições, ó. Francisco Alves. Eu tenho uma edição que é uma segunda edição, bem aqui embaixo consta, segunda edição, e tenho essa terceira edição aqui, ó. Então, esse é um dos meus livros preferidos de contos do King. Por isso que eu consegui adquirir essas 2 edições, segunda e terceira edição aqui para a coleção, que é o mesmo livro que saiu, né, já com uma capa nova, renovada, que é esse aqui. Muito bem. Então já passamos
por dois grandes livros de terror do King. Eu vou trazer agora um dos meus preferidíssimos. Vamos tomar mais uma água. Lembrando que o canal Calveiroldo para Sempre está no YouTube. Tem muitos vídeos legais lá contando a vida dos personagens todos, contando cada um dos personagens criados pelo Bill Watterson e também pequenos shorts e vídeos em que eu mostro e apresento as tiras dos personagens, além da coleção que está aqui atrás. Eu apresento livro por livro. Muito bem, já passamos por 2 livros, né? Agora vamos para um dos meus preferidos, porque foi aqui que eu comecei a coleção do Stephen King. Foi aqui que eu comecei a coleção do Stephen King, quando eu adquiri esse livro aqui, ó. Tripulação de Esqueletos. Tripulação de Esqueletos foi o meu primeiro livro, a minha primeira compra, o meu primeiro contato com Stephen King. Foi aqui, nesse livro maravilhoso de contos incríveis e que estão marcados para sempre na minha mente, esses contos aqui. Nevoeiro é um clássico absoluto. Aqui é Tigres, o Macaco, que recentemente teve um filme aí. Caim Rebelado, O Atalho da Senhora Todd, A Excursão, A Festa de Casamento, Paranoico, Encanto, A Balsa, O Processador de Palavras dos Deuses, O Homem que Não Apertava Mãos, Um Mundo de Praia, A Imagem do Ceifeiro, Nona, Para Owen. Isso aqui foi escrito para o filho dele, né, o Owen King. Sobrevivente, O Caminhão do Tio Otto, Entregas Matinais, Leiteiro, número 1, O Carrão, uma história sobre o jogo da lavanderia, Leiteiro, número 2, Vovó, A Balada do Projétil Flexível, O Braço de Mar e as notas que encerram essa edição aqui. Nesta aterrorizante coletânea de contos, Stephen King nos mostra mais uma vez por que é um dos mais aclamados escritores da atualidade. Um contador de histórias por excelência, aqui ele revela o amplo leque de suas habilidades, transitando com desenvoltura pelo pavor, causado por criaturas abomináveis, e por um terror psicológico de gelar o sangue. Em O Nevoeiro, o conto mais longo, uma misteriosa e espessa neblina se aproxima de uma cidadezinha do Maine. Uma cidadezinha do Maine, né? Trazendo perigos que desafiam a razão humana. Pai e filho precisam enfrentar seus mais sombrios medos na esperança de que esse tormento tenha fim. No entanto, na insana luta por sobrevivência, os personagens perceberão que ficar na rua em meio às estranhas criaturas pode ser tão perigoso quanto ficar em um cômodo fechado com pessoas desconhecidas. Na prosa de Stephen King, os protagonistas se veem forçados a lidar com situações fantásticas em que o que está em jogo é a sanidade diante do inimaginável, onde termina o pesadelo e começa a realidade. Até que ponto a mente humana pode suportar o terror? Embarque nesta jornada com Stephen King e descubra. Aqui, terceiro livro de terror do King. Eu vou aproximar mais a câmera agora, mas antes vou tomar a minha água. Vamos aproximar a câmera. Muito bem. Câmera mais próxima. E agora eu vou contar para você o seguinte. Vou mostrar para você o meu primeiro contato com Stephen King. Primeiro livro que eu adquiri, primeiro livro que eu comprei. E foi, não tá a data aqui, mas foi em 87, exatamente. Aqui está, ó. Aqui está. Meu primeiro contato com Stephen King, o primeiro livro que eu adquiri, e foi ele que começou a minha coleção. E eu simplesmente amei esse livro, que é A Tripulação de Esqueletos, na capa antiga da Francisco Alves.
Meu primeiro contato com Stephen King, o livro que é o meu tesouro na coleção. Tá aqui. Um livro que ainda dá para encontrar por aí. Não é caro. Mas para mim esse aqui é insubstituível. Ele não tem preço. Porque foi o primeiro contato, o primeiro livro que eu comprei. Depois desse livro maravilhoso, nós vamos conhecer mais um, que é os livros de Bachman, que está aqui, ó. Esse livro aqui eu não comprei. Esse eu não comprei. Está muito caro. Porém, eu tenho todos os livros que fazem parte dos livros de Bachman. Eu tenho Fúria, Pirata. Eu tenho os outros 3 livros que fazem parte também, que é A Longa Marcha. E o que mais? Agora me deu um rosa. A Longa Marcha, que agora foi editado de novo. O Concorrente. E tem um outro que é o... Depois do Concorrente... Bom, tem outro. Depois eu vou botar aqui os livros. Os 4 livros que fazem parte dos livros de Bachman aqui. Muito bem. Os livros de Bachman eu não tenho. É de 1985. Em 1990 foi publicado mais um que eu também tenho no Kindle. Ah, e os livros de Bachman, os 4 livros eu tenho aqui no Kindle e tenho na coleção. Tenho na coleção física. O Depois da Meia-Noite, de 1990, eu tenho só aqui no Kindle. Só no Kindle, certo? Eu não tenho a edição física. Então, de 1990. Depois disso, foi lançado em 93 o Pesadelos e Paisagens Noturnas, em 2 volumes. Volume 1 e volume 2. Aqui nós temos vários contos. Tem gente que não gosta dos livros, eu gostei. Aqui está minha mão, diz na abertura. Vamos, conheço bem o caminho. Tudo o que você precisa fazer é se segurar firme e acreditar. Esse é o convite do King. O convite está feito. Em Pesadelos e Paisagens Noturnas, livro em 2 volumes, Stephen King reúne seus melhores contos. Histórias muito estranhas, como ele mesmo diz, escritas em diferentes épocas, provando sua maestria também em narrativas curtas. Nesta 3ª reunião de histórias, a primeira publicada no Brasil, King conduz o leitor ao mais sobrenatural dos mundos, considerado um dos 100 maiores autores do século pela Biblioteca de Nova York. Século passado, mas ele continua bem, né? King leva-nos a acreditar piamente nesse seu universo, onde dedos que saem do ralo, dentes famintos e zumbis comedores de gente nos parecem plenamente verossímeis. E saiu em 2 volumes, ó. 2 volumes, com muitas histórias legais. Eu gostei muito desse... Vou botar desse lado aqui. Eu gostei muito desse livro de contos. Depois nós tivemos o Tudo é Eventual. Antes do Tudo é Eventual, o Hearts in Atlantis saiu em 1999. Esse também consegui uma tradução para o Kindle. Hearts in Atlantis. Tenho aqui no Kindle também. Depois, em 2002, foi publicado esse livro aqui, ó. Tudo é Eventual. King no seu auge literário. Tem pessoas que não gostam desse livro, eu adoro mesmo. Nessa nova coletânea de contos, Stephen King nos traz 14 histórias que vão fazer você sentir calafrios. Andando na Bala, o mais bem-sucedido e-book de todos os tempos, agora finalmente em papel, conta a história de Alan Parker, um jovem que pega uma carona aterrorizante nas estradas escuras de onde? Sim, do Maine. Em Almoço no Café Gotham, um mitre assassino transforma o almoço de um casal em crise num banho de sangue. Em 1408, o quarto 1408 virou filme, um escritor de histórias de terror se hospeda em um hotel mal assombrado e descobre que às vezes
a realidade pode ser bem mais assustadora que a ficção. Tudo é eventual, um livro intenso, sinistro e envolvente, com a inconfundível marca do mestre do horror. Tem um outro conto aqui que eu gosto muito, muito mesmo. Inclusive, foi premiadíssimo. O Homem de Terno Preto. Esse livro de contos eu ainda vou trazer aqui no Reino do King. Sala de Autópsia 4, O Homem de Terno Preto, Tudo que Você Ama Lhe Será Arrebatado, A Morte de Jack Hamilton, Na Câmara da Morte, As Irmãzinhas de Elúria, que tem toda a ligação com a Torre Negra, Tudo é Eventual, A Teoria de LT sobre Animais de Estimação, O Vírus da Estrada Vai para o Norte, Almoço no Café Gotham, Você Só Pode Dizer o Nome daquela Sensação em Francês? Será que seria déjà vu? Déjà vu? Déjà vu? 1408, Andando na Bala e A Moeda da Sorte. Stephen King, Tudo Eventual, livro de 2002. Aí, nós vamos para Ao Cair da Noite, de 2008, outro livraço maravilhoso que tem o conto N, tem o famoso conto N. Quem melhor do que Stephen King para transformar uma espelunca de beira de estrada no cenário de um amor eterno? Ou uma mulher que acaba de perder o filho em uma corredora obsessiva, que quer alcançar algum lugar onde possa se livrar de suas angústias. No conto, A Bicicleta Ergométrica, uma rotina de exercícios, a princípio para reduzir o colesterol, pode levar um homem a uma viagem inspiradora. Mas aterrorizante no fim das contas para King, a fronteira que separa os vivos dos mortos é enganosa. E os fios que nos mantêm presos à realidade podem se romper a qualquer momento. Em Ao Cair da Noite, os mortos estão por toda parte, ouvindo música country em Willa ou ligando para a casa de um celular em The New York Times a preços promocionais imperdíveis. E estão sempre prestes a descobrir algo terrível. O terror precisa de vítimas e ninguém melhor que Stephen King para apresentá-las nestes contos surpreendentes. 2008, Ao Cair da Noite. Depois de conferirmos Ao Cair da Noite, nós vamos direto para 2010. 2 anos depois, chegou Escuridão Total, Sem Estrelas. Aqui está o livro. Bordinha preta. Tem, eu não diria contos. Eu chamo de novelas, porque são mais longas. Nós temos 4 contos nesse livro. Vencedor de prêmios Bram Stoker e British Fantasy. Contos que fazem mais do que jus à qualidade literária desse autor prolífico. Instigantes? Sim. Brutais? Nem queira saber. The New York Times. O Publishers Weekly diz o seguinte: reviravoltas sombrias guiam os 4 contos que mostram como um talentoso contador de histórias pode fazer um livro inquietante e impossível de largar. O Booklist fala o seguinte: King oferece 4 olhares que vão direto ao ponto, mostrando os limites da ganância, da vingança e do auto-engano. Na ausência da luz, o mundo assume formas sombrias, distorcidas, tenebrosas. Os crimes parecem inevitáveis, as punições insuportáveis, as cumplicidades misteriosas. Os personagens destes 4 contos passam por momentos de escuridão total, quando não existe nada. Bom senso, piedade, justiça ou estrelas. Para guiá-los, suas histórias representam o modo... Não. Na ausência da luz, o mundo assume formas sombrias, distorcidas, tenebrosas. Os crimes parecem inevitáveis, as punições
insuportáveis. As cumplicidades, misteriosas. Os personagens destes 4 contos passam por momentos de escuridão total, quando não existe nada, bom senso, piedade, justiça ou estrelas para guiá-los. Suas histórias representam o modo como lidamos com o mundo e como o mundo lida conosco. São narrativas fortes e cada uma a seu modo profundamente chocante. Stephen King, Escuridão Total, Sem Estrelas, são 4 contos incríveis. 1922, já virou série, filme, alguma coisa assim, acho que filme, né? O agricultor Wilfred e o filho Hank precisam decidir do que é mais fácil abrir mão, das terras da família ou da esposa e mãe. Gigante do Volante, após ser extu por um estranho e deixada à beira da morte, Tess, uma autora de livros de mistério, elabora uma vingança que vai deixá-la cara a cara com um lado desconhecido de si mesma. O terceiro conto, ou novela, como eu considero, Extensão Justa, David Streeter tem um câncer terminal e faz um pacto com um estranho vendedor. Mas será que para salvar a própria vida vale a pena destruir a de outras pessoas? E Um Belo Casamento. Uma caixa na garagem pode dizer mais a Darcy Anderson sobre seu marido do que os 20 anos que eles passaram juntos. Escuridão Total Sem Estrelas. Livrão maravilhoso de 2010. Está aqui. Aí, o King deu uma pausa, né? De 5 anos nos contos. E em 2015, ele chegou com o Bazar dos Sonhos Ruins, que muita gente detesta também, e eu gosto. Cara, eu gosto, eu leio, me divirto, leio, gosto, releio, acho bom. Será que eu não tenho critérios? Cara, eu não pensei nisso. Será que eu sou um leitor que passa pano para tudo que o King escreve? Meu Deus! Eu passo pano para tudo que o King escreve. Eu não sabia disso. Eu não fazia ideia disso. Eu adoro, cara, o que ele escreve. Tem coisa que eu não gosto, tem coisas que eu não gosto, mas os livros de contos, praticamente eu gosto de todos. Por quê? Porque são vários contos. Sempre vai ter 3, 2, 5 que a gente gosta, entendeu? Ele escreve 12 contos ou mais. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 20 contos aqui. Impossível não gostar de alguns, então. O saldo é sempre positivo nos livros de contos. Na minha percepção, é sempre positivo os livros de contos do King. Mestre também das histórias curtas. O que Stephen King oferece neste livro é uma coleção generosa de contos, muitos deles inéditos no Brasil. E antes de cada história, o autor faz pequenos comentários autobiográficos, revelando quando, onde, porquê e como veio a escrever ou reescrever cada uma dessas histórias. Temas eletrizantes interligam os contos: moralidade, vida após a morte, culpa, os erros que consertaríamos se pudéssemos voltar no tempo. Alguns são protagonizados por personagens no fim da vida, relembrando seus crimes e pecados. Outros falam de pessoas descobrindo superpoderes, como o colunista em Obituários, que consegue matar pessoas ao escrever sobre a morte delas. Ou o velho juiz em A Duna, que ainda criança descobre uma pequena ilha onde nomes surgem misteriosamente na areia. Nome de pessoas que logo morrem em acidentes bizarros. Incríveis, sinistros e completamente envolventes, essas histórias formam uma das melhores obras do mestre do terror, um presente para seus leitores fiéis. Você percebeu que eu não estou entrando nos contos propriamente dito, não estou falando de nenhum dos contos.
porque no futuro eu vou trazendo esses contos para o reino do King e apresentando eles integralmente para você. Em 2020, depois de mais 5 anos, o King chega com o livro chamado Com Sangue. Com Sangue. São 4 contos muito legais do Mestre do Terror, uma nova coleção de contos que levará os leitores a momentos aterrorizantes da vida e da morte. Este é um livro sobre amor, amizade, talento e justiça, em suas formas mais deturpadas. Em Com Sangue, Stephen King reúne 4 contos com protagonistas inteligentes e complexos, que têm a vida transformada por algum elemento inexplicável. Brilhante em narrativas curtas, King já escreveu alguns contos que viraram sucesso mundial, como as histórias que inspiraram os filmes Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade. Neste livro, assim como em 4 Estações, A Escuridão Total Sem Estrelas, o autor cria uma coleção única e emocionante, demonstrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. O Telefone do Sr. Harrigan já virou filme na Netflix. Um menino dá ao seu amigo um presente que os conecta para sempre, inclusive após a morte. A vida de Chuck. Chuck vive tranquilo na casa dos avós com suas dores, suas alegrias e os fantasmas no sótão. Tudo bem, enquanto a porta permanece fechada, mas quando ela se abre, ele contempla o fim de um mundo. Com Sangue. Depois de um atentado terrorista a uma escola, a detetive particular Holly Gibney, a Holly mais uma vez aí, da trilogia Mr. Mercedes, de outros livros muito legais. Agora foi lançado recentemente Holly, simplesmente Holly, e também foi publicado o Não Pisque, que tem a Holly como protagonista. Com Sangue, depois de um atentado terrorista a uma escola, a detetive particular Holly Gibney é procurada por um homem que diz seguir há décadas a pista de um metamorfo que se alimenta do terror e tristeza, responsável pela explosão. Rato, um escritor se isola numa cabana para terminar seu livro. Conforme os dias passam e a neve cai, o romance se desenrola, levando-o às margens do sucesso e da loucura. Com Sangue é o livro de 2020, mais um, do mestre Stephen King. E para fechar, um livro que tem uma resenha completa aqui no canal, que é Mais Sombrio. Foi publicado em 2024 esse livro aqui. Mais Sombrio. 50 anos depois da publicação do seu primeiro romance Carrie, Stephen King continua a surpreender e a encantar com sua versatilidade e talento impressionantes para contar histórias. Cada texto desta coletânea oferece uma reflexão diferente acerca de temas como o destino, o luto, o sobrenatural e os limites. Frequentemente, limites nebulosos. Entre o conhecido e o desconhecido, em Mais Sombrio, o autor mergulha nas profundezas obscuras da vida, conduzindo o leitor por 12 contos inesquecíveis, 5 deles inéditos, incluindo Cascavéis, sequência do romance Cujo. Repletas de reviravoltas, as histórias de Mais Sombrio continuarão marcadas na memória de quem se aventurar por estas páginas, ecoando até muito tempo depois de fechar o livro. E os 12 contos estão aqui no canal, estão integrais no canal, com spoiler, sim, com spoiler. Todos os 12 contos estão aqui. Stephen King, Mais Sombrio. Com esse livro de contos, nós fechamos esse vídeo sobre os livros de contos de Stephen King, ou Stephen King, como você preferir. Ok? Foi mais um episódio do Reino do King, aqui no canal Ludi Pereira, Minhas Leituras. Se você gostou desse vídeo,
Se ele agregou para você alguma coisa, se lhe trouxe algum conhecimento sobre o King, sobre os livros de contos do King, você pode fazer uma gentileza. Você pode se inscrever no canal, você pode acionar esse sino pequenino, você pode deixar a sua inscrição, né? Se inscrever no canal, como eu já falei, dar o joinha, ou você pode também indicar para os seus amigos esse canal chamado Ludi Pereira Minhas Leituras. Aqui, a leitura não é pressa, é caminho. Até a próxima leitura.